Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4 de abril, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 14 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Então ali o sucessor do trono. E quem? Jeroboão, disse à sua mulher: dispõe-te agora, disfarça-te, para que não conheça que és a mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá há um profeta, Aías, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos, botija de mel e vai ter com ele. E ele te dirá o que há de suceder com este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se e foi a Siló. Entrou na casa de Aiás. E Aiás não podia ver, porque os seus olhos já tinham escurecido por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aiás: eis que aí vem a ti, a mulher de Jeroboão, e vem consultar-te sobre o seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar, fingirá ser outra pessoa. Ouvindo Aiás o ruído dos pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei no meio do meu povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei. E tu não foste como Davi, o meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste um mal pior do que todos os que foram antes de ti. E fizeste, segundo os deuses, as imagens de fundição para provocar minha ira, e me virastes as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a tua casa, sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo qualquer do sexo masculino, tanto escravo quanto livre. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até o de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães comerão. E o que morrer no campo aberto, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para tua casa, e quando puseres o pé na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteará e o sepultará, porque Jeroboão só este dará entrada à sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei novo sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Digo eu, há de ser e já. Também o Senhor ferirá Israel para que agite como a cana se agita nas águas, e arrancará de Israel desta boa terra que dera aos seus pais, e o espalhará sobre além do Eufrates, porquanto fez os postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que cometeu pelo que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou e se foi a Tirsa, e chegando no limiar da casa, o menino morreu. Sepultaram, e todo Israel prantearam, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Aiás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou, como reinou, eis que estão escritos nos livros da história dos reis de Israel. E aí nós vamos ter o reinado de Roboão, filho de quem? De Salomão.
Então, ontem nós falamos a respeito disso, que agora nós vamos ter, principalmente agora nessa sequência de hoje, você vai ver nitidamente isso, os reis de Judá, né? Você vai ver Roboão, Abias, Asa, Josafá e Jeorão. Os reis de Israel, Jeroboão, depois você vai ver Nadab, Baça, Elã, Zinri, Onri, Acabe e Acasias, né? Então você vai ver essa divisão. Lembrando que em homenagem, não, em honra à promessa que Deus fez a Davi, né? Nós vamos ver que apenas 2 tribos vai ficar com o filho de Salomão, que agora nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dele, né? O reinado de Roboão. Quem foram essas tribos? As tribos de Judá e a tribo de Benjamim. Então, sempre que você vê falar de Judá, né? Então você lembra que Benjamim está junto. E ele sempre vai ser dito como Reino Sul. Lembrando que a capital é a Grande Jerusalém, a cidade do rei Davi. Em contrapartida, nós vamos ter o Reino Norte, que vai ser a grande maioria, que foi tirada de Davi, né, após a morte de Salomão, e foi entregue a Jeroboão, né, que nós acabamos de ler sobre ele aqui. Então, essas 10 tribos que são o Reino Norte vai ficar com Jeroboão, nós vamos ver que ele vai morrer, né, e quem vai suceder ele é Nadab. E o Reino Norte, a sua capital é Samaria. Então, olha só, Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá de 41 anos de idade, era a idade dele quando ele começou a reinar, e ele vai reinar 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer o seu nome, né? Naamá era o nome da sua mãe, e a sua mãe era amonita. Fez Judá o que era mal perante os olhos do Senhor, tá no versículo 22, né? Porque também Judá edificou altos altares lá nos altos, estátuas, colunas, poste ídolo, né? Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas que eram abominação aos olhos do Senhor. E aí nós vamos ver que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor. Os tesouros da casa do rei, tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. Lembra deles? Pois é, toda aquela riqueza vai ser levada para o Egito, né? E vai haver guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Naamá, que era o nome da sua mãe, Amonita, e Abias, filho de Roboão, vai reinar em seu lugar. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Então, é uma outra característica, você vai sempre ver o reinado de Judá em contrapartida, né, o reinado de Israel. Então, 3 anos reinou em Jerusalém, era o nome da sua mãe Maca, filha de Abissalão. Andou em todos os pecados do seu pai, que ele havia cometido, né? E o coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, conforme o coração de Davi, seu pai. Então, outro detalhe que você vai perceber, sempre nós vamos ter a referência de Davi como um homem que andou segundo os preceitos de Deus, um homem que tinha o coração voltado para Deus, né? Mas por amor a Davi,
O Senhor, o seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém. Levantou seu filho depois dele, dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era justo e reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto ele lhe ordenara. Vai haver guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os dias da sua vida. Os atos de Abias, tudo quanto esse fez, né? Abias vai descansar com os seus pais e vão sepultá-lo na terra dele, né, na cidade de Davi. Quem vai reinar no seu lugar é Asa, né? E aí o reinado de Asa, claro, é sobre Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém e era o nome da sua mãe Maca, filha de Abissalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. É tão bom, não é? Ouvir que um rei acertou, que um rei buscou a Deus e fez aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, né? E aí nós vamos ver que ele tirou da terra os prostitutos cultuais, removeu os ídolos que os pais haviam feito, e até Maca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito um poste ídolo, uma abominação, uma imagem, pois Asa destruiu essa imagem e queimou ela no vale de Cedron. Então você vai ver que até mesmo contra a sua mãe, ele vai de encontro para tirar a idolatria de Israel. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas sagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prato, ouro, objeto de utilidade. Vai haver guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, em todos os seus dias. Então você está percebendo, né? O povo de Deus dividido, né? E guerreando entre os irmãos, né? E aí nós vamos ver que Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel só 2 anos. Sabe por quê? Fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho do seu pai, no pecado que seu pai fizera pecar Israel. Ele vai conspirar contra Asa, filho de Aias, na casa de Issacar, e vai ferir Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercava Gibeton. E aí nós vamos ver que no ano 3º de Asa, o rei de Judá, então o rei de Judá, você lembra que é o rei no sul. Nós vamos ver que Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel, reino norte, capital Samaria, em Tirsa, e reinou 24 anos. Sabe o que aconteceu? Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou segundo os caminhos de Jeroboão e o seu pecado, né, que fizera Israel cometer. E aí nós vamos ver a profecias de Jeú no capítulo 16, né? Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o teu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que te exterminarei de ti, Baasa, e os teus descendentes, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. E aí nós podemos ver que veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jaú, filho de Anani, contra Baasa, contra a sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante ao Senhor, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão,
porque matara a casa de Jeroboão. No 26º ano de Asa, o rei de Judá, rei no sul, Elã, filho de Baza, começou a reinar em Tirsa sobre Israel e reinou 2 anos, Então, nós estamos vendo aqui essa sequência justamente falando sobre os reinados, Como eu mencionei, vamos ter o reinado de Zinri, de Israel, e ele vai reinar no ano 27º de Asa, rei de Judá. E nós vamos ver que o povo estava acampado, ouviu dizer, Zinri conspirou contra o rei e o matou, pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel, Onri, comandante do exército. E aí nós vamos ver o reinado de Onri de Israel, Então, estamos falando do Reino Norte, capital Samaria. Então, isso eu sempre vou repetir porque vai ficando cada vez mais fácil você assimilar quando nós falarmos de um rei e falarmos de outro. E, por fim, nós vamos chegar ao reinado de Acabe, que já é mais conhecido, não é? Acabe, ele é filho de Onri. E ele começou a reinar em Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, tendo a capital Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Ele toma por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar de Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez poste ídolo, maneira que cometeu mais abominação para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel antes dele, Então, é muito triste você ver a decadência espiritual, não só do Reino Sul, Judá, mas também do Reino Norte. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos olhar, Senhor, a Tua palavra e sempre aprender, Papai, a termos o nosso coração em Ti, para obedecermos os Teus mandamentos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.